Olá, sou Daniele Hadermeck e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro da Esperança, capítulo 10, que vai nos falar sobre o corpo, intitulado por Emmanuel de Perante o Corpo. E ele vai utilizar para essa reflexão um versículo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? E ele relaciona com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26, que diz: Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis de tal. Mas não abuseis. Tal é a lei. Então, aqui, a gente já vê que nós vamos conversar a respeito do corpo. Corpo, um instrumento que Deus deu a todos nós para podermos fazer uso durante a nossa encarnação. Mas o mais interessante é que neste capítulo, Emmanuel relaciona o corpo com o sal da terra. E a gente precisa pensar por quê, né? Então, o versículo de Mateus que ele pega, ele fala sobre o sal, né? Então, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então, qual que é a função do sal? O sal, ele tem a função de dar sabor ou de conservar. Se nós usarmos muito sal, a gente estraga o alimento que a gente estiver fazendo. Se esse sal que eu for utilizar, ele não tiver sabor, que ele fala insípido, um sal sem sabor, então ele não vai cumprir o papel que ele precisa cumprir dentro do contexto que ele foi colocado. E o que isso será que tem a ver com o corpo? Então, eu penso que o corpo cumpre a função do sal. O corpo é só um instrumento que pode nos ajudar a dar um sentido melhor, mais proveitoso na nossa existência, ou não. O que determina como será a minha vida aqui não é o corpo, é o espírito que habita o corpo. Então, o corpo é só um instrumento, assim como o sal é só um elemento que vai agregar alguma coisa. Então, o corpo também só vai agregar alguma coisa à nossa existência. Mas quem fará as escolhas, quem fará o uso do livre-arbítrio é o espírito imortal que habita esse corpo. Então, eu só queria fazer essa introdução e agora vamos seguir aqui para a reflexão com Emmanuel. Emmanuel começa assim: frequentemente, atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral, e por vezes diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel, porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Então, veja. Então, aqui, Emmanuel já começa a nos trazer a reflexão que nós, encarnados, muitas vezes, atribuímos ao corpo as atitudes menos felizes, ou seja, as escolhas que não são legais, que nos induzem à queda moral, colocando a culpa no corpo. Então, para corrigir a queda moral, a gente flagela, a gente martiriza, a gente faz o corpo sofrer para que não haja tentação. Mas se eu passo por uma tentação é quando a gente sabe que algo não é certo e que nós mesmo assim queremos fazer. É uma tentação.
quem está sendo tentado não é o corpo, é o espírito que está habitando este corpo. E então Emmanuel fala, se a gente for fazer isso, jogar a culpa no corpo, é a mesma coisa que eu dizer que alguém que pega um carro para dirigir e causa algum tipo de acidente, é como se eu dissesse que a culpa não é do condutor, e sim do veículo. Então, o carro sem o condutor não é nada. O corpo sem o espírito, que é o condutor do corpo, também não é nada. Então, não tem sentido para dominar qualquer tipo de tentação que eu tenha, eu flagelar, eu judiar, eu martirizar o meu corpo, né? E Emmanuel continua. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Michelangelo plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-la sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico, do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes ainda agora fulguram em torno dos homens, com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. Então aqui, Emmanuel, para embasar a ideia que ele está defendendo, que é sempre muito... Tudo aquilo que Emmanuel coloca é sempre muito embasado, né? Isso que é bacana, e esse livro ele traz essa oportunidade, que Emmanuel nos traz muitos exemplos para nos fazer entender o ponto de vista que ele está colocando. Então aqui ele começa dizendo que muitas das doenças que nós acabamos desenvolvendo no nosso corpo, ele diz que quase todas é por falta de cuidado nosso mesmo, ou por conta dos nossos maus pensamentos, dos nossos comportamentos, dos vícios morais que nós alimentamos, porque nós espíritas sabemos que os vícios, não somente aqueles que são reconhecidos pela sociedade aí, que são o uso de drogas, de álcool, de cigarro, não só esses vícios, mas todo vício moral ocasiona lesões no nosso perispírito. E essas lesões, depende a quantas vidas a gente vem causando, elas vão acabar imprimindo marcas nos nossos corpos futuros, quando estiverem no processo de formação, no momento da gestação materna, não é? Então, nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos fica registrado no nosso perispírito. E em algum momento, nós precisaremos consertar o nosso perispírito. E a gente conserta reencarnando e, por vezes, passando por situações de doença que vão nos fazer progredir e melhorar, ok? Então, aqui, depois de dizer isso, ele vai nos dando exemplos de pessoas que fizeram um bom uso do corpo. Então, ele nos fala sobre Sócrates, que usou a boca para falar a respeito das suas ideias. Fala sobre Michelangelo, que fez muitas obras de arte, mas sem os braços ele não teria feito. Ele fala daqueles que cumpriram os papéis de desbravadores, como Colombo,
quando navegou aí para os mares para chegar em terras novas, chegar nas Américas, né? Ou como os astronautas que hoje vão até o espaço e buscam trazer para nós mais conhecimento, quem opera isso tudo, a máquina, para que isso seja possível, é o homem, é o uso do corpo, né? Aí ele fala sobre a evolução da imprensa, né? Ele fala desde a prensa de Gutenberg, que é onde nasceu as coisas impressas, até as máquinas rotativas, né, que imprimem hoje nas grandes gráficas. Não existe página nenhuma para ser impressa, não existe post no Facebook, não existe post no Instagram, não existe nada no Twitter que não seja colocado ali sem que alguém tenha digitado, falado, pensado a respeito. Então, para que uma ideia seja impressa em uma rede social hoje em dia, por exemplo, é preciso que o espírito imortal tenha dado um impulso para que isso aconteça, né? Então, seja falando, seja digitando, é preciso o uso do corpo. Então, tudo que nós vemos no nosso mundo hoje, todo o progresso que nós vemos no nosso mundo hoje, tudo que nós conhecemos hoje, está aqui porque pessoas utilizaram o corpo. O móvel que você usa na sua casa, em algum momento, foi projetado por alguém, né? Então, tudo tem a participação do corpo humano. Então, o corpo em si, ele não é ruim, né? Quem é ruim é o espírito que habita o corpo. E ele vai concluir dizendo: és um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Então, nós temos o dever de cuidar do nosso corpo, porque ele é o instrumento que Deus nos deu para que possamos evoluir agora aqui que estamos encarnados. Então, que saibamos valorizar o nosso corpo para poder aproveitar o que ele pode nos ofertar de melhor. Se nós cuidarmos dele adequadamente, nós conseguiremos desempenhar a missão que nós temos aqui encarnados com muito mais êxito, com muito mais sucesso. E que a gente possa parar para pensar, né? Com essa mensagem, assim, no que nós temos feito com o nosso corpo, como nós temos cuidado do nosso corpo. Nós temos nos lembrado que ele é um instrumento do nosso espírito. Acho bacana essa reflexão, fica aí para a nossa semana, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.